Boa noite, investidores. Vamos para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 29 de novembro, último dia útil do mês. Estamos aí na iminência do último mês do ano de 2024. Hoje estou aqui com a companhia do meu colega João Dalla Piccola para nos acompanhar e dar detalhes sobre a dinâmica de mercado. Como de costume, vamos começar lá por fora, tá? Apesar da agenda um pouco tímida nos Estados Unidos, a gente teve um grande destaque da expectativa do consumidor, que veio acima do esperado, muito dada a trajetória da economia americana, que já vem sido muito forte, somado também com a expectativa da eleição americana com Donald Trump, que dá um alento à economia com as suas pautas que ele vem sempre trazendo. Dois outros componentes que vale também destacar foi o dado de inflação e seguro-desemprego. Seguro-desemprego, tanto inflação também vieram em linha, porém a inflação ela veio com repique. Eu acho que isso é um dado natural de um movimento de convergência de queda da inflação, mas isso nenhuma surpresa, porque ele vem em linha com a expectativa de mercado. E aí, João, traz pra gente como que isso se refletiu em ativos lá fora. Perfeito, Chiquinho. Foi uma semana um pouco mais tímida em relação à quantidade de dados que a gente viu lá fora. Então a performance, de forma geral, do S&P vai fechar a semana subindo um pouco mais de 1%, né? E quando a gente olha os juros lá fora, nós viemos de algumas semanas com uma forte abertura, sobretudo depois da confirmação da eleição do Trump. Então essa semana a gente viu um leve fechamento na ordem de 20 bips, nessa ponta mais longa da curva. Acho que tem um destaque aqui um pouco importante também para o dólar, né? O DXY, o dólar contra as principais moedas do mundo, vai fechar a semana caindo 1,6%. Então a semana lá foi um pouco mais esvaziada por questão do feriado que teve lá fora. Em compensação, aqui no Brasil nós vivemos uma volatilidade muito grande do mercado, né, Siquinho? E com muita justificativa, né, João? Assim, vamos fazer um preâmbulo aqui da situação do Brasil. A gente teve dados de inflação que frustraram o mercado, elas vieram acima da expectativa, tanto o IPCA 15, assim como o IGPM, são dados que sustentam que a atividade está muito forte e a inflação está levemente desancorada, mas o grande destaque foi para a situação fiscal, né? Hoje a gente teve a divulgação da arrecadação que mostrou a trajetória dívida PIB continuando escalando, isso é ruim para a nossa situação, e o grande desfecho foi de fato na quarta-feira, quando teve o anúncio do ministro Haddad falando de medidas de corte de gastos. Lembrando que esse anúncio estava amplamente aguardado há mais de 2 meses, o mercado esperava contas na ordem de 70 bilhões de economia, e de fato foi o que ele apresentou, porém não agradou o mercado porque houve algumas variações dessas ideias que deixou o mercado com muita incerteza, garantindo a volatilidade. Então, basicamente, a proposta do ministro foi economizar 30 bi no ano que vem, mais 40 no ano seguinte, totalizando 70 bi, como o mercado esperava, porém ele anunciou no mesmo pacote um aumento, uma isenção de imposto de renda para pessoas que têm até R$5.000. Isso é uma parcela relevante no orçamento, porém ele trouxe uma outra medida que teria a expectativa de compensar essa isenção, fazendo a tributação de pessoas que ganhassem mais de R$50.000 por mês, trazendo uma confusão, né, e até mesmo entendendo até a profundidade que esse impacto teria nas contas públicas. Então a frustração ela foi generalizada, a volatilidade tomou conta, então a gente viu diversos ativos bastante estressados nessa semana de hoje. Então, João, seca pra gente como foi a interpretação de mercado na caráter dos ativos. Perfeito. Bom, nós viemos naturalmente uma semana aqui com o mercado reagindo muito mal, colocando de fato em xeque que apesar do número de 70 bi não ser uma surpresa, a capacidade de execução vai sim ser uma grande dúvida que hoje o mercado precifica. Então naturalmente a gente vê o Ibovespa aqui encerrando a semana com uma queda superior a 3%, mas quando a gente olha aqui o comportamento dos ativos domésticos, quando a gente olha as small caps, por exemplo, elas vão fechar a semana caindo um pouco mais de 5%, né? Ao passo que quando a gente olha alguns índices um pouco mais voláteis e que são um pouco mais sensíveis aos juros, como o Imob e o Icon, eles vão fechar a semana com o Imob caindo um pouco mais de 10% e o Icon caindo 6%, né? O que segurou razoavelmente aqui o Ibovespa nessa semana ainda foi o desempenho do IMAT, principalmente das exportadoras, né, dado esse dólar já negociando acima dos R$6, com destaque para a Suzano, que vai fechar a semana com uma forte alta na ordem dos 5%. Né? E quando a gente olha para a curva de juros aqui, a gente viu uma mudança em nível, né? A gente viu uma abertura de todos os vértices da curva de juros de maneira generalizada, tanto o curto quanto o longo, abrindo mais de 60 bips,
apesar até de um arrefecimento desse movimento que a gente viu hoje. Mas acho que a pauta principal aqui é que a gente deve conviver, pelo menos com a precificação de mercado, com os juros mais altos e por mais tempo, né? Hoje o mercado já precifica juros no seu pico na metade de 2026, o que antes o mercado precificava eventualmente o início do ciclo de corte já na metade de 25. Então, naturalmente, a gente deve conviver com os juros mais altos e por mais tempo, né? É o que o mercado trouxe em relação a essa volatilidade de todo esse anúncio que veio à tona essa semana. Bom, eu acho que semana que vem a gente deve ter uma semana um pouco menos movimentada no quesito de dados econômicos, mas naturalmente ela ainda vai ser predominada pela volatilidade, no mercado interpretando como que esse texto vai vir à tona, de fato, né? Lembrando que ainda precisa virar texto, uma medida para depois ser aprovado em Congresso e Senado, né? Exatamente. Então, acho que o destaque aqui para a próxima semana fica com algumas verificações de atividade. Então, a gente deve ver dados de China durante o final de semana. E logo no início da semana, acho que cabe destaque aqui para o PMI dos Estados Unidos, que deve sair na segunda-feira. E na terça-feira, um dado importante aqui já no cenário doméstico, vai ser a verificação do PIB do Brasil. Bom, senhores, ficamos por aqui. Um bom final de semana, um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.